Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 50 mil inscritos. Deixa o like e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão. Hoje, quarta-feira, também peço aí que vocês me sigam lá no Instagram. Ontem postei o vídeo do gol do Giuliano. Hoje sai o gol do Fábio Santos e também a jogada do Renato Augusto. O passe para o Roger Guedes para ele sofrer o pênalti. Então tem bastante conteúdo lá também. Demorou, rapaziada? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! A primeira novidade é sobre a parte aí da justiça desportiva, certo? O volante Gabriel foi para julgamento. A gente lembra que ele foi expulso no jogo contra o América Mineiro, aquele empate em 1 a 1, certo? Lá na Neoquímica Arena. O volante tomou um cartão no final da partida, que ele vai no lance, dá uma cotovelada no jogador do América, toma o cartão amarelo e fica doido. Por quê? Porque era o terceiro cartão amarelo dele e ele ficou suspenso para o jogo contra o Palmeiras, certo? Então, ele já sabia que não podia tomar o cartão, para não virar um desfalque. Toma o cartão num lance que ele acha que foi injusto e ficou bravo com o árbitro. Foi xingar o árbitro depois da partida e aí tomou o vermelho, certo? Tomou o vermelho depois que já tinha acabado o jogo. Ele cumpriu a suspensão automática no jogo contra o Palmeiras, cumpriu a suspensão no outro jogo por causa do cartão vermelho e aí retornou às atividades. Ontem foi julgado e tudo mais e foi absolvido, rapaziada. Foi absolvido das acusações. Ele podia pegar até 6 jogos, certo, de suspensão, mas foi absolvido. O pessoal entendeu que ele ficou um pouco alterado por causa dessa situação do cartão amarelo e tudo mais, mas que não falou nada demais, sabe? Ele falou, você me tirou do próximo jogo e falou um palavrão. E aí o próprio advogado do Gabriel falou o seguinte: não existe aqui qualquer ofensa, existe um desabafo do jogador que deu um azar terrível. Ele tomou o segundo cartão amarelo, já estava suspenso e no final da partida ele se dirigiu e em desabafo falou aquilo. Com todo respeito, a defesa vem pedir absolvição. E aí o pessoal os juízes e tudo mais, o relator falou, não, tranquilo, achei exagero do árbitro dizer que ficou ofendido com essas palavras e tal. E aí o Gabriel foi absolvido, rapaziada. E cara, pra gente foi uma coisa boa o Gabriel não estar liberado pra jogar contra o Palmeiras, certo? Já foi uma coisa boa. Agora, ele foi absolvido, tinha a oportunidade aí, tinha a chance de pegar 6 jogos de suspensão, foi absolvido, tá liberado, vai ser relacionado pro jogo contra a Chapecoense, mas hoje, cara, sinceramente mesmo, eu vejo o Gabriel como quarta opção pra jogar como volante do Corinthians. Pra mim, Duqueiroz, Cantígio e Xavier estão à frente dele. Por isso que eu critiquei o Silvinho escalando o Gabriel como titular contra o Internacional. Eu, sinceramente, não entendo, mas quero saber a opinião de vocês aí sobre esse julgamento, se foi justo, se foi injusto. Comentem aí, família. Bom, agora quero trazer uma questão contratual do senhor Gustavo Mosquito, certo? Segundo o portal UOL, o Corinthians, juntamente com o empresário Fernando Garcia, colocaram uma cláusula no contrato do Gustavo Mosquito. Se o jogador completar 60 partidas jogando pelo menos um tempo, o Corinthians tem que pagar 4 milhões de reais, tá? E aí, segundo o que o pessoal falou lá, o empresário, esse Fernando Garcia, teria direito a 40% desse valor e 60% serão do jogador. E aí eu queria entender se esse número aí de 60 partidas é durante o ano ou é no contrato inteiro, porque o contrato do Gustavo Mosquito vai até 2023, tá? Vai até 2023. Atualmente, ele tem 50 partidas atuando pelo menos 45 minutos. Então ele não poderia fazer mais 10 partidas com esse tempo.
Pelo clube ele tem mais de 70 jogos e tudo mais, mas tem algumas oportunidades que ele entrou no segundo tempo e tudo mais, entendeu? Então não fez 45 minutos completos. Em 50 partidas ele atuou durante um tempo todo. E aí eu queria entender qual a motivação de colocar essa cláusula. Por que o Corinthians vai... Da onde vai tirar 4 milhões agora para pagar pro Mosquito? Se for no contrato inteiro, aí não tem o que fazer. Agora, se for só até o fim do ano, a gente tem 11 partidas. 11 partidas até acabar o Campeonato Brasileiro. Certo? Eu não colocaria o Mosquito em todas, para não pagar esse valor. Mas agora, se for pelo contrato inteiro, aí não tem o que fazer. Hora ou outra ele vai atuar por mais de 45 minutos e a gente vai ter que pagar 4 milhões de reais pro senhor Mosquito, e aí juntamente com o empresário dele, né, rapaziada? Meu Deus do céu, não concordo, vocês sabem que eu não concordo, não vejo motivo para isso, certo? O clube tá numa situação financeira delicada ainda, e aí vai tirar 4 milhões da onde? Para pagar o Mosquito. O que o Mosquito vem fazendo em campo para merecer isso? Nos últimos 2, 3 meses. Certo? É isso que eu coloco. É isso que eu coloco para vocês. Vai gastando dinheiro, vai colocando cláusula em contrato e dentro de campo a gente não vê esse resultado, né, rapaziada? Dentro de campo é que a gente não vê. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês. Podem comentar aqui embaixo o que acham dessa cláusula de 4 milhões de reais no contrato do Mosquito. Não pode fazer mais de 60 partidas, senão o Corinthians tem que pagar. É brincadeira, né, rapaziada? Brincadeira um negócio desse. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, a notícia da vez é sobre o Paulo Guerreiro. Finalmente assinou a rescisão de contrato com a equipe do Internacional, certo? A gente já até havia adiantado essa notícia, que ele ia rescindir e tudo mais, mas ontem foi anunciado oficialmente, saiu no bid e tudo mais, encerraram o contrato do Paulo Guerreiro com o Internacional depois de 3 temporadas. O contrato dele acabava já agora em dezembro, mas ele conseguiu essa rescisão para ficar livre e já procurar outra equipe. Informação importante, Guerreiro tem 37 anos e vem de diversas lesões, cara, diversas lesões, tá? É um ponto que pesa muito na hora dos clubes tentarem aí uma negociação com o atacante. Aqui no Brasil, tivemos algumas sondagens sobre a situação do Guerreiro e tudo mais. Até alguns setoristas chegaram a cogitar essa negociação entre o Corinthians e o Paulo Guerreiro. A nossa diretoria já veio a público e falou que não tem interesse na contratação do Paulo Guerreiro, tá? Eu, se fosse contratar, seria num modelo assim, cara, muito específico. Por exemplo, Paulo Guerreiro, seu salário vai ser de 20 mil reais. Se você estiver jogando, estiver sendo relacionado para as partidas, estiver bem fisicamente, indo para os jogos e tudo mais, pode chegar, sei lá, 100 mil reais, no máximo. 50, 70, 80, 100 mil no máximo. Se estiver jogando, tá? Agora, o cara não, tá machucado, tá não sei o que, aí não dá. Aí baixa o salário, cai para 10 mil. Entendeu? Eu colocaria essa variação. Tá liberado, tá disponível para o jogo, tá jogando, vai ganhando bonificação. Não tá só sugando o clube, cara, infelizmente, baixa o salário dele e coloca no mínimo possível. Mínimo possível, cara. Não dá. E acho que até por isso a nossa diretoria não deve fazer uma proposta pelo Guerreiro. Não sei qual deve ser aí o futuro do centroavante peruano. Ele tem a expectativa de jogar a Copa do Mundo de 2022, mas para isso o Peru tem que se classificar, né? A situação deles tá ali mais ou menos nas eliminatórias e tudo mais. Então ele tem que ajudar a seleção dele a primeiro se classificar, para depois ele ver se terá condições ou não de disputar o Mundial. Eu já expus aí minha opinião. Se fosse para contratar o Guerreiro, seria nesses moldes, mas não vejo um futuro para ele com a camisa do Corinthians, rapaziada. É um cara que teve a oportunidade de fazer história aqui,
chegou a fazer no Mundial e tudo mais, mas depois teve uma escolha aí que me decepcionou bastante, família. Me decepcionou muito. E aí, cara, o futuro, a gente viu o que aconteceu. Não se firmou no Flamengo, não se firmou no Internacional, tá com 37 anos e agora não deve fechar aí com algum clube de muita relevância, rapaziada. Deve ser um centroavante aí que vai para algum time aí que, pô, queira apostar num cara. Não, vamos dar a última cartada no Guerreiro para ver se vai ou se racha. Quero saber qual deve ser o futuro do Paulo Guerreiro. Continua no futebol brasileiro ou deve ir para algum outro time sul-americano? Mais uma do mercado da bola, dessa vez falando sobre o Gabriel Pereira, certo? Renovação dele tava naquele empecilho e tudo mais. Informações. O salário do Gabriel Pereira atualmente é de 12 mil reais. Tá? Gabriel Pereira ganha 12 mil reais. O Corinthians buscou a renovação dele e deu um aumento de 10 vezes. Gabriel, salário aqui, ó, proposta de salário de 120 mil reais para você. Ele, juntamente com o empresário, recusaram, e aí estavam nesse embate com a diretoria e tal, não, vamos chegar num valor melhor e tudo mais. E a informação do Samir Carvalho é que o empresário, juntamente com o jogador, pediram um salário de 300 mil reais, tá? 300 mil reais. Pensando pelo lado do Corinthians, pô, é complicado, que é um jogador jovem, vai ter já um aumento na folha salarial do clube e tudo mais, renovamos com o Duqueiroz, agora tem essa renovação do Gabriel Pereira, é um aumento significativo, tá? O cara ganha 12, vai para 300. Esse é o lado do clube. Agora, vamos pensar o lado do jogador e o lado do empresário. Você tá aqui vendo o Corinthians e tudo mais, você vira titular, vem jogando bem, deu assistência no último jogo, fazendo gols. O jogador virou titular, dando assistência, fazendo gols. Aí vê o Fábio Santos, que tá jogando muito mal, ganha uma renovação de contrato e o aumento salarial. Aí vê, por exemplo, ano passado, o clube contratando o Jonathan Cafu com salário de 300 mil. Diversas outras contratações sem sentido com salário lá em cima. Tá? O próprio Jô hoje tem um salário altíssimo. O salário do Gil é alto. O Fábio Santos teve aumento. Diversos exemplos. Então, pelo lado do jogador e do empresário, é uma pedida justa o salário de 300 mil. Pelo lado do clube, a gente vê um jogador que tem potencial e que tá pedindo um salário dentro da realidade. É a minha opinião, é a visão que eu tenho nesse momento. Quem quiser pode discordar, aceito, dá para ir para debate, certo? Entendo também quem acha que, o jogador tá surgindo agora, já quer um salário desse, aí vai e cai de rendimento. É um risco que a gente corre também. É um grande risco. Por isso que tem essa negociação e a pedida salarial foi de 300 mil. Quero saber, rapaziada, qual que é a opinião de vocês? Esse valor é justo ou não para o Gabriel Pereira? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Informação do Samir Carvalho, um dos setoristas aí da equipe do Corinthians, sempre traz informações importantes, tá, sobre a nossa equipe. E a atualização dele é a seguinte: o Corinthians se reuniu com o Paulinho mais uma vez, tá? Fez uma proposta salarial de 700 mil reais, tá? Dentro da realidade do clube, dentro do teto e tudo mais. O Paulinho analisou junto com o empresário dele, gostaram da proposta e ela vai se concretizar em 2022. O Paulinho será jogador do Corinthians em 2022, mas o jogador e a diretoria não tem pressa para fazer esse anúncio e tudo mais. O que eles tinham pressa nesse momento era para acertar esses valores, acertar tempo de contrato e tudo mais. Acertou.
a informação do Samir Carvalho é essa. Corinthians já se acertou com o Paulinho em questão de salário, tempo de contrato e tudo mais. Agora, só abrir a janela para o Corinthians fazer o anúncio oficial do jogador, certo? A gente estava com a expectativa aí muito grande dessa negociação e tudo mais. Vai fechar? Não vai? Ficou meio mais quieto esse assunto, meio que ficou esquecido. Não, o Corinthians está focado no brasileiro. Depois a gente fala sobre contratações, mas a diretoria também, em paralelo, estava negociando com o jogador. Fecharam esse valor de R$700 mil de salário para o Paulinho e ele será jogador do Corinthians em 2022. Para mim, uma excelente contratação, um salário, cara, alto, mas dentro da realidade do clube e do jogador, certo? Não acho que o Paulinho aceitaria muito menos do que isso. Então, cara, é agora focar em 2022. Já começou o planejamento. Mas primeiro tem que classificar direto para a Libertadores. Coisa que o Silvinho tá se esforçando para tirar o clube, né, rapaziada? Mas quero saber a opinião de vocês aí sobre essa contratação. Informação do Samir Carvalho que o Corinthians acertou a contratação do Paulinho e aí vai fazer o anúncio quando a janela de transferências abrir. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!